Nós vamos agora para o momento da palavra. Você que está sempre vindo aqui, você já deve saber, nós estávamos numa série sobre ansiedade. Nós pregamos aqui, se não me engano, 7 domingos sobre ansiedade. Foi uma série bem extensa e que foi muito bom para todos nós. Hoje nós vamos retomar uma série que nós estávamos pregando antes de ansiedade, que era a série no Evangelho de Marcos. Nós estamos intitulando essa série Caminhando com Jesus. O Evangelho de Marcos é o evangelho que fala sobre caminhar com Jesus, é um evangelho que fala sobre discipulado, sobre aprender com Jesus. Marcos está sempre mostrando quem é Jesus, mostrando a identidade de Jesus e a missão de Jesus. Então, antes de chegar no nosso texto, hoje nós vamos para o capítulo 4, eu quero trazer uma introdução e o contexto daquilo que já foi dito, só para a gente situar você. Mesmo que você não tenha acompanhado as mensagens anteriores, não tem problema, você vai entender tranquilamente tudo o que nós vamos falar. Marcos começa o seu evangelho no capítulo 1, no verso 1, dizendo assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando Marcos fala, ele já mostra de início de quem ele está falando, do Evangelho de Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo é o quê? Filho de Deus. No verso 7 e 8, ainda do capítulo 1, diz assim: e João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Está falando da missão de Jesus. No verso 11 do capítulo 1, diz assim, aqui agora é o próprio Deus falando de Jesus. Então veio uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. No verso 22, ainda do capítulo 1, diz assim: e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Marcos vai mesclando sobre a identidade de Jesus, quem é Jesus, e sobre a missão de Jesus. Ele prega como quem tem autoridade, não como os escribas. Ele ensina com autoridade. Agora no verso 24, nós temos o testemunho dos próprios demônios. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Até os demônios reconheciam quem era Jesus. Marcos, capítulo 1, verso 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhes obedecem. No capítulo 2, verso 10, Jesus diz assim: mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então veja, Marcos está mostrando quem é Jesus e a missão de Jesus, o que é que ele veio fazer. E quando ele vai mostrando a identidade de Jesus e o que Jesus vai fazer, ele vai mostrando a autoridade de Jesus para ensinar, para pregar e para expulsar demônios. Capítulo 2, verso 17. Tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. A missão. Verso 28 do capítulo 2. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Esse Jesus é Filho de Deus, é Senhor de todas as coisas, tem autoridade para ensinar. Ele é Senhor sobre os demônios, ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é Senhor do sábado. Verso 11, novamente, no capítulo 3, verso 11, novamente, nós temos os espíritos imundos, os demônios, dizendo quem é Jesus. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Então Marcos está mostrando que Jesus, que esse evangelho que ele está escrevendo é acerca de um homem que é o Filho de Deus, Jesus. E esse homem tem autoridade para ensinar e para pregar.
Em nossos últimos sermões nessa série, nós gastamos um tempo no chamado dos 12 e nós falamos, por que eu, Senhor? Do capítulo 3, do verso 3 ao 19, nós temos Jesus chamando 12 homens, 12 apóstolos, os primeiros discípulos, homens que, se fosse eu, não teria escolhido, cheios de defeitos, cheios de quase que nenhuma virtude, mas foi esses homens que Jesus escolheu. Na sequência, Jesus é acusado de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebu, do verso 20 ao 27 do capítulo 3. E ensina sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E na sequência, o capítulo 3 encerra com Jesus ensinando aqueles que fazem a vontade de Deus é que são a sua verdadeira família. Quando nós chegamos no capítulo 4 de Marcos, tem uma mudança novamente na ênfase do ministério de Jesus. Marcos começa a focar que o ensino de Jesus, não somente a identidade, quem ele é, mas agora o ensino. E esse ensino que é focado agora é por meio de parábolas. O que eram as parábolas? Por que Jesus usava elas? O próprio texto responde. Na verdade, as parábolas eram um método comum de ensino no judaísmo. Ele era usado para esconder algumas verdades daqueles que rejeitavam a Cristo e o Evangelho, mas ao mesmo tempo era explicado em particular para os seus discípulos. É interessante o fato de que Jesus começa a ensinar por parábolas justamente depois de uma grave acusação dos escribas. No verso 22, os escribas fazem uma acusação contra Jesus. Você expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Era uma grave acusação. A partir daí, Jesus começa a ensinar por parábolas. E Jesus começa a ensinar por parábolas para esconder deles realmente o que era o reino de Deus. Tanto é que eles não entendem e Jesus começa a ensinar, em particular para os discípulos. Olha, para o verso 10 a 12, do capítulo 4. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter e sejam perdoados. Jesus fala isso porque o cumprimento dessa passagem é uma citação direta de Isaías. No capítulo 6 de Isaías, verso 9 e 10, diz assim, então ele disse, vai e diga a esse povo, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Por que Jesus usava parábolas? Para que essa profecia de Isaías se cumprisse, de que muitos iriam ouvir e não iriam entender. Eles tinham o coração endurecido pelo próprio Deus. Eles não queriam realmente Deus, e então Deus entregou-os à disposição do seu próprio coração. Verso 33 e 34 de Marcos 4. E com muitas parábolas, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, para resumir, capítulo 4, Jesus está começando a ensinar por parábolas. E essas parábolas, os incrédulos, os fariseus, hipócritas, eles não entendiam. E essa era realmente a função dessas parábolas, que eles não entendessem, para se cumprir o que foi pregado por Isaías. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ensinava aos discípulos em particular e explicava tudo o que ele queria dizer e ensinar com aquela parábola. Dado esse panorama, nós vamos para a nossa parábola de hoje. Eu precisava introduzir tudo isso aqui para você se situar nesse ponto. Então, hoje nós vamos começar com a parábola do semeador. Marcos, capítulo 4, verso 1 a seguir. Diz assim, Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar.
e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? E agora Jesus vai explicar a parábola. Verso 14. O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus não deixa explícito quem é o semeador. Pelo contexto, nós entendemos que é qualquer um que semeia a palavra, porque ele diz: o semeador saiu a semear. O semeador é todo aquele que leva a palavra de Deus, a palavra do reino, a palavra do evangelho. A palavra, essa parábola do semeador, retrata as várias reações das pessoas ao ouvirem o evangelho. Aqui Jesus nos apresenta pelo menos 4 reações, e que ele simboliza ou ilustra por meio dos tipos de solo onde a semente, que é a palavra, é semeada. Então nós temos um semeador, nós temos uma semente, e nós temos 4 tipos de solo onde essa semente cai. E de acordo com o tipo de solo, as reações são diferentes. E a primeira reação, ou a primeira ilustração que Jesus usa, mostra no verso 4, a semente que cai à beira do caminho. A semente que cai à beira do caminho ilustra os corações endurecidos. Olha para o verso 4 de novo. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. O que significa isso? Jesus nos ensina no verso 15. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. São os que, quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Então, o primeiro tipo de solo onde a semente cai é a beira do caminho. A beira do caminho, se você parar para pensar, ninguém semeia à beira do caminho, não é verdade? Ninguém pega assim um solo e diz assim: eu vou pegar uma semente de qualidade, uma semente cara, pegar uma semente e vou plantar à beira do caminho. Não era comum, pelo menos não é comum no nosso meio. Naqueles tempos em Israel, às vezes acontecia isso porque Israel é até hoje um país pequeno.
E as comunidades agrícolas de Israel não eram tão grandes. As terras, principalmente dos pobres, também não eram. Então eles aproveitavam tudo, mas à beira do caminho era um risco muito grande de plantar e não colher. Porque os homens passavam, pisavam, a semente era sufocada e então ela não conseguia germinar. E é exatamente isso que Jesus diz. É quando a ouvem, a semente, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Nós temos aqui um tipo de terreno duro, pisado pelos homens. Esse coração é duro. Esse grupo de pessoas que estão à beira do caminho, ou esse tipo de mensagem de semente plantada à beira do caminho, refere-se àquela pessoa que é obstinada. Ela é como um solo que não foi lavrado, que não foi cultivado, que não foi contorcido, para que a semente tenha um lugar bom para cair. Esse é o tipo de pessoa que diz não para tudo que é do Evangelho. Satanás é colocado aqui nessa parábola de uma forma muito interessante. Ele é exemplificado pelos pássaros, que vêm, vê a semente na beira do caminho e pega e leva de volta. E Jesus diz que os pássaros vieram as aves e a comeram. E na explicação ele diz, Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Queridos, tem pessoas que ficam impassíveis. Tem pessoas que não se perturbam com o conteúdo do Evangelho. Tem pessoas que estão com o coração tão endurecido para a palavra de Deus, que eles não conseguem perceber o quanto o Evangelho é sério. Porque o Evangelho trata de salvação e de condenação. O Evangelho trata de uma mensagem de Deus para nós, dizendo assim, vocês estão perdidos por causa dos seus próprios pecados. Mas há esperança por meio do que o próprio Filho de Deus fez. Mas as pessoas estão tão obstinadas que elas não conseguem ouvir o quanto é sério o estado em que elas estão diante de Deus. Todos nós somos pecadores. A questão é que um pecador que ouve a mensagem e ele não dá ênfase ou não dá a devida atenção e seriedade àquela palavra, ele está colocando em si, está colocando sobre si o maior perigo que alguém pode cometer, de partir para a eternidade sem Cristo. E aqui está esse grupo de pessoas. John Mackay é um teólogo, escritor, ele diz que para muitos homens, o mais sério de todos os problemas é achar que não tem nenhum problema. É o tipo de pessoa que diz assim, eu pago para ver se o que vocês pregam é verdade, se realmente existe Deus, se realmente existe uma eternidade, se realmente existe céu, se realmente existe inferno. Eu costumo dizer que pessoas que pensam desse modo, é como se eles fizessem roleta russa com a sua própria alma. Já ouviu falar o que é roleta russa? É quando alguém tenta brincar de tirar a sua própria vida. E ele pega um tambor de um revólver, imagine aí, e o tambor, se eu não me engano, tem 6 espaços. Vocês estão bem, hein? Tem 6 espaços, e então a pessoa coloca uma bala em um espaço daquele tambor e gira, fecha, coloca na sua cabeça e dispara. Roleta russa, o nome disso. Quando uma pessoa escuta o Evangelho, quando ela escuta de que ele é um pecador e por isso precisa de um Salvador, e ele não dá nenhuma atenção devida a isso, é como se você estivesse brincando de roleta russa com a sua alma. É esse grupo de pessoas que escuta a palavra, mas ela cai na beira do caminho e o coração é endurecido. Nesse grupo estão aqueles que são agarrados ao hábito, escravos da sua rotina, orgulhosos de suas crenças ou mesmo da ausência delas. São os que são consumidos pelo prazer e não levam nada a sério. São aqueles que estão satisfeitos consigo mesmo e com a forma com que vivem.
Muitas vezes uma forma irresponsável, anda de qualquer maneira. São aqueles que batem no peito e dizem assim: eu sou dono da minha própria vida, eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, e um dia, se Deus faça de mim o que Ele quiser. Querido, você está brincando de roleta russa com a sua alma. Não endureça o seu coração. Você sabe qual foi o maior pecado do povo de Deus no Antigo Testamento? Você sabe qual foi o motivo pelo qual eles não entraram na terra prometida? Um só: dureza de coração. Eles viam o agir de Deus, eles ouviam a palavra de Deus, eles conheciam a aliança de Deus. Ainda assim, Deus diz: esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo que não se dobra. Cerviz é essa parte aqui. É um povo que não se dobra, é um povo que não se curva, é um povo que não adora, é um povo que não crê. É um povo que tem prazer em brincar de roleta russa com a sua alma. Se você escuta a palavra, se você vem domingo após domingo na igreja, seja aqui em outro lugar, mas você não dá atenção, você não entende a seriedade do pecado na sua vida e do quão você precisa de um Salvador, você está brincando de roleta russa domingo após domingo. Você precisa entender que o Senhor Jesus, semana após semana, está falando para você. Esses vivem sem fé, sem temor, sem rendição ao Senhor. E o apelo para esse grupo é: escute a palavra e não deixe que Satanás a roube do seu coração. Se volte para Deus com fé e arrependimento, porque há esperança para a tua vida por causa do que Cristo fez. Não brinque de roleta russa com a sua alma. Você apenas ouvir a palavra. Eu lembro que na cidade onde eu criei, a gente nomeava aqueles que sempre vinham para a igreja e eram amigos da gente, tudo. Aí às vezes a gente chamava ele de amigos do Evangelho. O problema é que na eternidade não tem isso. Na eternidade tem filho de Deus, filha de Deus, que são aqueles que ouviram a palavra e que não deixaram Satanás arrebatar a palavra do seu coração. Eles creram no Evangelho, eles ouviram o Evangelho e eles entenderam e se voltaram para Deus com fé e arrependimento e tiveram os seus pecados perdoados por Cristo. Não deixe que a palavra que está chegando ao seu ouvido, que ela simplesmente se perca, como uma semente que é plantada em um solo que é pisado pelos homens à beira do caminho. Se volte para Deus com fé e arrependimento. Tem uma segunda semente, ou melhor, um segundo tipo de solo que a semente cai. A semente que cai num solo rochoso ilustra os corações superficiais. Olha para o verso 5 e 6. Diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Você já plantou no meio de pedra? Talvez vocês não saibam, mas quando eu comecei a minha vida profissional, eu tenho formação na área agronômica. E eu trabalhei numa usina, e eu não tenho nenhuma memória boa de lá, mas eu vou falar em termos de ilustração. Eu trabalhei numa usina, numa cidade no Maranhão. E lá era uma região de muita pedra. E muitas vezes a gente tinha que pegar solo em um outro lugar para trazer, para poder plantar a cana. Às vezes, a cana ficava exposta no meio das pedras. E quando não cobria com o solo, ela secava, justamente porque era um terreno rochoso. Ela não tinha profundidade. E quando o sol, e ali não era um sol normal. Se você acha que Mossoró é quente, aquilo é um estágio para o inferno. Que os irmãos de lá não escutem essa mensagem.
E o sol batia e queimava literalmente a cana. E como a cana não tinha a raiz, não conseguia crescer, ela secava e morria. E assim acontece com toda semente que é plantada em solo rochoso, ela corre o risco de morrer, porque solo rochoso não tem profundidade. E Jesus explica nos versos 16 e 17. Marcos capítulo 4, verso 16 e 17, Jesus explica isso. Esses são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Olha aí, os amigos do Evangelho recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Nesse grupo estão aqueles que dão uma resposta entusiasmada e emocional ao Evangelho. São aqueles que vêm e que talvez no meio de um apelo levantaram a mão e disseram assim: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Alguns até choram, alguns se emocionam, vêm à frente. É uma resposta boa, porém emocional, superficial, porque ele não leva em conta os custos que estão envolvidos no Evangelho. Talvez na emoção de um apelo ardoroso, talvez numa reunião de evangelização, alguém fez a profissão de fé, porque na emoção do momento, quem vai rejeitar o Filho de Deus? Eles recebem a palavra com alegria, porém, não houve arrependimento verdadeiro, porém não houve contrição verdadeira, não houve transformação do coração. Alguns até ficam um tempo na igreja, alguns até caminham conosco, creia, alguns até descem as águas do batismo. Dá a impressão de um progresso promissor por um tempo. O problema é que Jesus diz, quando chega a angústia ou a perseguição, por causa de quê? Da palavra. Observe que nesse grupo nem foi Satanás que veio tentar. No primeiro grupo, Satanás vai lá e arrebata a palavra do coração, mas nesse aqui não. A angústia e a perseguição por causa da palavra. Quando chega isso aí, eles se vão. Eles não entendem que o custo é grande demais, então abandonam tudo. Queridos, evangelho é renúncia. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é transformação. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, evangelho é renúncia. Haverá luta na sua vida, haverá perseguição, haverá contrição, haverá dor, haverá momentos em que você pode até pensar em desistir. E muitos desistem por causa da angústia e da perseguição que vem pela palavra. Mas evangelho é renúncia. Há um custo envolvido no evangelho. Essas igrejas e esses movimentos que pregam apenas venham para cá e você vai se dar bem, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é diferente. Venha e sofra por causa do evangelho. Venha e seja perseguida por causa da palavra de Deus. Venha e sofra, porque agora você é um filho de Deus. E esse mundo anda na contramão dos princípios do Evangelho de Deus. Então não há nada que você possa fazer para suavizar isso. Nós não temos a liberdade e o poder de suavizar o poder da palavra de Deus. Se você quer viver vida com Deus, entenda, isso implica em renúncia. Ah, pastor, mas eu pensei que eu podia me converter, vir para a igreja e continuar da mesma maneira. Não!
O evangelho de Cristo é um evangelho que produz mudança. O evangelho de Cristo é o evangelho que recebe o ladrão, mas ele não pode roubar mais. O evangelho de Cristo é que pode receber até um assassino, mas ele vai pagar pelos crimes de assassinato que ele cometeu e não vai mais cometer. É o evangelho que recebe a prostituta, mas ela não vai mais se prostituir da mesma forma. É o evangelho que recebe o idólatra, mas ele não vai continuar nos pecados de idolatria. É o evangelho que recebe o alcoólatra, mas ele não vai mais precisar viver enchendo a cara de pinga para ter alegria. É o que recebe o fumante, mas ele não vai precisar mais viver escravo do fumo. O evangelho exige mudança, transformação. Você vem como está, mas você não permanece da mesma maneira. Porque se você vem para o evangelho, mas permanece da mesma maneira, você não creu no evangelho verdadeiro de Cristo. O evangelho verdadeiro de Cristo muda vidas, muda pessoas. Eu não tenho mais prazer no pecado, eu tenho prazer em glorificar e agradar a Deus. Se isso não acontece na vida da pessoa, ele pode ter 20 anos aqui na igreja, ter o seu cartão de membro assinado pelo primeiro pastor daqui. Sabe o que é que isso vale? Nada. Se não houver mudança, transformação, renúncia, não valeu nada. Porque você não calculou o custo do evangelho. O custo da renúncia, do abandono do pecado, de mudança, de transformação. Você sabe qual é um grande problema que tem acontecido hoje? É porque o termo evangélico se popularizou. Ficou bonito. Antes o povo dizia assim, é protestante. Depois mudaram para é crente. Que na verdade começou como cristão. Mas depois mudou. Aí agora, gourmetizaram o negócio. Essa semana eu estava brincando e eu disse que tudo que é gourmetizado é ruim e cobram caro. Daqui uns dias vão vender estrume gourmetizado. E o povo vai comprar e pagar caro. Estão fazendo a mesma coisa com o evangelho gourmet. Então você vem para cá e você permanece da mesma maneira. Você vem para o evangelho, você não precisa mudar de vida, você não precisa se arrepender, você não precisa abandonar nada. Isso não é evangelho. Isso é clube. Não é evangelho. O evangelho de Cristo é aquele que entra no coração e faz você chorar por cada pecado que você comete diante de Deus e fere a santidade dele. O evangelho é aquele que mexe com as entranhas da sua alma e faz você entender que você vai para o caminho da perdição se você não se converter. Isso é o evangelho de Cristo. Não aceite um evangelho gourmetizado. Eu sei que as mensagens que eu prego, às vezes são as mensagens duras. E alguém pode pensar, pastor, será que o povo não vai embora? Não. Foi a mesma coisa que disseram com Jesus. Jesus, tu está pregando muito duro. Prega um evangelho mais gourmetizado. Aí Jesus, nós estamos perdendo seguidor. Jesus olha e diz, vocês não querem ir também? E aí eles dizem, para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Evangelho de Cristo é evangelho de renúncia. Mas é evangelho de vida eterna. O problema é que depois que gourmetizaram, até os artistas agora querem ser evangélicos. Porque é bonito se dizer evangélico. Há um tempo atrás eu vi uma... Me dá graça, Jesus, me dá a palavra certa. Uma senhora que tinha o prazer de dizer, de viver, expondo o seu corpo em revistas para o público masculino adulto. Eita, Jesus. E aí ela disse, agora eu sou crente, eu sou evangélica.
E aí ela foi num programa de televisão e o entrevistador perguntou, mas aí você abandonou aquela vida? Ela disse, não, é meu trabalho. Peraí, então o traficante que se converter, que ganhava vida com o tráfico de drogas, ele então pode continuar? A prostituta que teoricamente ganha vida lá, vendendo o seu corpo, ela pode continuar? Queridos, esse é o tipo de evangelho gourmetizado, que diz, venha e permaneça do jeito que você está. O problema é que é um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Por isso as igrejas, muitas igrejas, estão cheias de pessoas vazias de Deus. E eu não tenho medo de dizer, quer continuar no pecado? Procure outra igreja. Não me dê trabalho, não. Tem um monte de igreja aqui em Mossoró, doido por gente, doido por dizimista, doido por oferta. Eu não quero teu dízimo, tua oferta, nem teu dinheiro. E muito menos Deus. Então, pastor, eu quero viver uma vida de pecado. Eu quero ir ir para a balada e viver. E eu quero droga. E eu quero Vá, meu irmão, mas vá para longe daqui. Não diga que eu sou seu pastor, nem diga que você é membro dessa igreja, não. Vá, se você quiser uma lista de igrejas que lhe recebe, eu dou. Mas isso não é o evangelho. Se você abraça esse tipo de mensagem, esse tipo de evangelho, você está fazendo roleta russa com a sua alma. Aqui você vai ouvir tudo que talvez você não goste: renúncia, pecado, santidade, arrependimento, regeneração, fé. São mensagens impopulares, porque o evangelho de Cristo é impopular. Quando o mundo aplaude o evangelho, tem alguma coisa errada. O evangelho vai na contramão do mundo. O mundo diz assim, aborto é legal. O evangelho diz, aborto é crime. O mundo diz assim, não, o amor é lindo, pode ser entre dois homens, entre duas mulheres. O evangelho vai lá e diz, isso é pecado contra a santidade de Deus. Não, eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser. O evangelho vai lá e diz, não, teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você não é mais dono dele. O evangelho produz santidade. E se não produzir santidade, não é o evangelho. Você não precisa de um evangelho gourmetizado. Pelo fato do coração da pessoa ser duro como o solo rochoso, o evangelho não cria raízes na alma dela e não transforma a vida. O que tem é uma mudança superficial e temporária. Esse ouvinte tem prazer em ouvir sermões em que a verdade é exposta. Veja, o texto diz, eles ouviram com alegria. Ele fala com alegria, com entusiasmo, da doçura do evangelho, da felicidade de ouvi-lo. Ele pode chorar em resposta ao apelo da pregação. Ele até chega e diz assim, que sermão bom, mas, infelizmente, a sua vida é uma vida religiosa. Não houve uma obra real do Espírito Santo em seu coração. Seu amor por Deus é como uma névoa que cedo passa. É fumaça, é vapor. Na verdade, esse ouvinte desse grupo do solo rochoso está totalmente enganado. Não há obra real de conversão. São os ouvintes emotivos, os entusiastas, os fogo de palha. Já fez fogo, lá no Ceará chama fogo de monturo. É aquele fogo que você faz com a palha de um quintal, junta tudo e toca fogo. Sabe quanto tempo dura? Minutos. É fácil de pegar fogo. É assim, olha. Basta riscar o fósforo. E do mesmo jeito que incendeia, apaga. São aquelas pessoas que escutam, mas apenas com uma simples emoção. A emoção é um elemento importante na vida cristã, mas ela só não basta. Ela precisa ser acompanhada de um profundo entendimento da verdade do evangelho, que gera arrependimento e uma experiência verdadeira com Deus.
Para esse grupo não houve novo nascimento nem transformação de vida. Houve adesão a uma instituição religiosa. Houve apenas o ingresso em uma vida meramente religiosa, mas não houve conversão. Houve entusiasmo, mas não houve convicção. Angústia e perseguição. Não está falando aqui daquelas dificuldades rotineiras, mas especialmente dos sofrimentos, das provações, das perseguições que resultam em obediência à palavra. Nesse grupo que aceita só pela empolgação, pelo entusiasmo, quando chega o final de semana, de sair com o grupo dos amigos de antes, ele diz assim, ele começa a pesar, mas o que foi que eu fiz? Eu inventei de ser crente. E agora eu não posso sair mais com os meus amigos para a mesa do bar. O que foi que eu fiz? Eu não deveria ter tomado aquela decisão. Aí o peso da palavra, a perseguição é esse sentido. A perseguição do pecado vem e ela começa então a pesar a decisão que ela tomou de forma apenas emotiva, porque não houve mudança no coração. E então ela diz assim, não vale a pena, eu vou abandonar. E ela começa a ir se distanciando vagarosamente da igreja, para não ser tão cobrada por aqueles que aqui estão. O preço do evangelho é alto, porque o preço da cruz também foi. Eles não somente sentem esse peso da perseguição, mas eles se escandalizam. Porque aquele que crê superficialmente, ele é ofendido. Ele tropeça e se afasta quando sua fé e fidelidade são postos à prova. Aquele que crê de forma superficial, quando a semente está num solo rochoso, ela não tem raiz, ela não tem profundidade, então vive um evangelho superficial. Ele decide concordar com tudo, e o problema de concordar com tudo, é porque daqui a pouco você não concorda mais com nada do evangelho. Eu concordo com tudo. Tudo que agrada aos ouvintes lá fora, afinal de contas, eu não quero embate. Então, eu não vou entrar nisso aqui. Se o meu colega de trabalho diz assim, Jesus foi só mais um homem, eu não falo nada, porque eu também não quero me envolver. Eu vivo uma vida religiosa superficial. Eu não tenho na minha mente a missão que Jesus me deu, de pregar o evangelho para o meu vizinho, de testemunhar o que Deus fez na minha vida. Meu evangelho é superficial. Eu sou evangélico, pastor, tá bom demais. O problema é que Deus não te chamou para ser evangélico. Deus não está chamando ninguém para ser evangélico. Deus não cria evangélicos. Deus faz de homens pecadores filhos seus. Se você é evangélico, talvez você viva somente uma vida superficial. Mas se você é filho de Deus, você tem compromisso com o Deus que é teu Pai. E aí muda toda a tua história. Porque aqueles que realmente são filhos de Deus, eles têm compromisso com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com a igreja de Deus, com o Filho de Deus e com a missão que Ele nos deu. Podem me cobrar caro, mas eu não vou viver um evangelho superficial. Eu vou testemunhar com a minha vida em todos os lugares que for possível. Eu vou testemunhar com os meus lábios em todos os lugares que Deus me permitir viver. Eu não tenho vergonha de dizer, eu sou crente. Como diziam os antigos, comprado e lavado no precioso sangue do Cordeiro de Deus. Eu sou crente. Porque agora tem uma nova modalidade de Oh, Jesus. Hoje eu esquentei as orelhas, irmão, aguenta aí. Tem uma nova modalidade. É o crente 007. Já assistiram 007? É o crente espião, ninguém sabe que ele é crente. Só ele. Queridos, quando nós temos uma vida de filho de Deus, nós não vivemos uma vida superficial.
A semente não pode germinar em um solo pedregoso. Ela tem que criar raízes profundas, e essas raízes, elas nos dão a sustentação, e nós não negociamos o evangelho por nada. Você é crente? Sou. Ah, você é um quadrado? Sou. Ah, quer dizer que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Acredito. Ah, mas não me venha com essa que você acredita que Deus formou o homem lá do pó da terra, criou um boneco, soprou nele. Acredito. Você acredita que Deus fez o mundo pelo poder da palavra? Acredito. Eu não acredito é que nesse negócio dessa explosão aí e dessa evolução. Se você quiser acreditar que o homem veio do macaco, se sua família veio de lá, fique bem com isso. Eu creio que Deus criou o homem do pó da terra. E eu não negocio isso. Eu não preciso viver uma vida superficial. Eu creio na palavra de Deus. Ah, mas você crê até que Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga lá daquele peixe? Como dizia um senhor lá da minha cidade. Ora, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu ainda acreditava. Eu não negocio princípios, porque eu sou filho de Deus. Evangélicos negociam princípios. Filhos de Deus, não. Ele bate o prego e ele vira a ponta. E pode vir um caminhão carregado de pólvora, com um doido fumando em cima. E eu não abro, porque eu sou o filho de Deus. Eu não vivo o evangelho da superficialidade. Mas aqueles que vivem esse evangelho superficial, eles tropeçam, eles se afastam, quando a sua fé é colocada em prova. Se o teu patrão dissesse hoje, nenhum crente trabalha na minha empresa, o que você faria? Se o teu professor da universidade, que se declara ateu, dissesse assim, todo crente que for meu aluno, provavelmente vai ser reprovado, o que você faria? O que você faria se alguém colocasse a sua fé à prova? Você manteria a sua superficialidade? Ou você diria, não, o evangelho está enraizado em mim. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. O evangelho é a essência de quem eu sou. Jesus é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu sou. Eu não posso negar a minha identidade de filho de Deus. Você não foi chamado para ser evangélico de forma superficial e gourmetizada, como o mundo está colocando. Você foi chamado para ser filho e filha de Deus, e você não pode negociar esses princípios. Você tem que entender que evangelho é renúncia, que evangelho implica a nós sofrermos por causa dessa palavra, e nós não abrimos mão daquilo que Deus nos chamou para ser. Pastor, mas eu tenho vivido uma vida superficial. A esperança. A esperança, se você se arrepender e disser assim, Senhor, eu não quero que essa palavra germine no meu coração e que o meu coração seja um coração cheio de pedras. Transforma o meu coração num solo bom para frutificar para a tua glória. A esperança para você por causa do que Cristo fez. A esperança, se você estiver disposto a não negociar princípios, você não precisa viver como uma pessoa qualquer. Você pode ter profundidade no seu relacionamento com Deus. E como é que nós temos profundidade no nosso relacionamento com Deus? Se você se achegar a Cristo. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais você vai distanciar do pecado. Quanto mais você dedicar a sua vida e amar a Deus, mais Deus será glorificado na sua vida. Os princípios vão estar arraigados no seu coração. Não negocie com o pecado. Viva o evangelho com um coração
voltado para Deus. E certamente frutos vão acontecer na sua vida.